Muito bom dia, queridos e queridas. Estou aqui ao vivo com vocês hoje para um tema muitas vezes solicitado, que é educação positiva e nas igrejas cristãs. E hoje eu tenho a honra de convidar aqui para essa live uma aluna formada pela Escola da Educação Positiva, que é a Keline, que tem abraçado essa missão de levar a educação positiva nos ambientes cristãos, porque existe uma resistência muito grande a uma educação mais respeitosa, muitas vezes nesses ambientes, onde as falas são que na Bíblia diz que tem que bater em criança com a vara e por aí em diante. Então é um lugar onde infelizmente muita violência ainda persiste, e eu estou super feliz de estar com a Keline aqui, que vai entrar já já ao vivo. Inclusive o perfil dela é Criar com Jesus, para quem quiser acompanhar e conhecer e seguir. Ela já deve estar entrando aqui ao vivo. Já vou esperar o convite dela. E se vocês quiserem colocar dúvidas aqui já a respeito desse assunto, né? Porque é um assunto assim que realmente às vezes nos pega de um lugar de muita dúvida mesmo, né? Como é que se pode falar sobre isso? Como é que se rebate esse tipo de comentário que fala que porque o pastor, porque o padre, né, falou que tem que bater, que é assim que se educa? Isso é muito assustador. Nos ambientes cristãos, ela vai trazer para vocês tudo que vocês precisam saber para que a gente vá quebrando esses paradigmas. Ela já deve estar entrando aqui. Oi, Oi, Natália! tudo bom, Keline? Que honra estar aqui, meu Ai, Deus! menina, eu que estou feliz. Obrigada por você ter aceito o convite. Eu sei que você já fala sobre isso, mas é desafiador, né? Porque o que mais aparece de comentário, inclusive no meu perfil muitas vezes, por quê? Porque Deus, porque Jesus, as pessoas fazem uma mistura como se educação positiva não fosse exatamente o que Jesus falava, né? Vamos já começar trazendo isso, mas eu queria muito primeiro que você se apresentasse, fala quem você é, fala o que você faz, fala o seu arroba, fala tudo sobre você, para as pessoas poderem te alcançar, poderem te conhecer, e aí a gente já vai entrar nos temas quentes da live de hoje. Eita, nossa, primeiro eu quero agradecer mesmo. Coloquei hoje minha melhor camisa, porque é um dia especial mesmo para mim, sabe? Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar aqui, mas eu sou a Keline, eu sou de Recife, Pernambuco. Eu sou filha do Deus Altíssimo, eu acredito nesse Deus que é criador dos céus e da terra e desse cérebro tão lindo e tão minucioso em detalhes. Eu sou a mãe de João Vitor, meu pacotinho de ouro, meu portal de sabedoria, que foi aonde tudo começou mesmo, né? E eu me lembro, assim, essa história toda inicia através de um pedido de oração. Por isso que eu coloquei Criar com Jesus, porque foi uma oração mesmo. Eu sou filha adotiva, então eu fui adotada com 2 anos e 3 meses. Eu tenho muitas adversidades vividas nessa infância, Sim. de apego inseguro, né, desse abandono, rejeição. Eu fui criada por uma família amorosa, linda, abençoada, mas que não tinha o devido conhecimento que é o que a gente tem hoje. Então, toda a minha agressividade e a busca pelo pertencimento veio para dentro. Eu me tornei aquela mulher bem boazinha, muito boazinha. Até que a minha mãe percebe isso. E quando eu ainda estava grávida do João Vitor, a minha mãe fala para mim assim: eu já tô te vendo como mãe, tu não vai saber colocar limite, tu não vai saber conduzir essa criança, porque você não sabe nem se posicionar nos teus próprios limites. E aquilo doeu tanto, e mais uma vez vem toda a agressividade para dentro. E aí eu falo assim, não aceito isso na minha vida, não é possível que eu não faço nada direito, porque aquela vozinha Ô, querida. não faz nada direito. Aham. A mãe também não ia saber ser. Eu fui para os pés do Senhor, aí eu disse, Pai, se o Senhor está me dando esse filho, dá-me sabedoria. E eu acredito que Deus, ele nos leva a pessoas. Quando ele quer transformar a nossa vida, ele não une pessoas, ele une propósitos. E foi você. Foi o seu Ai, não sabia. da época, a mãe, olha a revelação. Da mãe, era mãe Nossa, malabarismo, né? das antigas. Muito, foram há Keline, do 6 anos malabarismo. atrás. Meu Deus, faz tempo demais. E aí aquele perfil
perfil chegou para mim. E eu cheguei como a maioria dos pais chega. Opa, um perfil de educação, vou aprender a educar meu filho. E aí eu entendi que, opa, aquelas frases que a Maia escrevia com letra de professora, colocando do seu lado, assim, com o cabelo longo, ali já falava muito profundo. E eu entendi que a história não era dele, era minha. E aí foi quando eu mergulhei na educação positiva, que é sobre autoeducação. E foi quando eu pude olhar para minha história para conseguir ser a mãe que eu sou hoje. E tudo começou assim. E agora a Maia indicando você. Pois é, Gabi, Deus faz isso. E o Criar com Jesus veio por conta desse diferencial que estava no meu coração também. Cada vez que eu mergulhava e que eu estudava, algo falava muito forte no meu coração. Isso tem na Bíblia. Isso tem na Bíblia. Foi quando eu comecei a mergulhar, entender e ver que Deus ele não dá aval para a gente cometer violência com nossos filhos. E Jesus, que foi que nos apresentou esse Deus que está dentro de nós, então ele se mostrou ali, mostra mais uma vez esse caminho de compaixão, de mansidão, de temperança, o que pregam, mas não é o que vivem, infelizmente. E você já está tocando talvez num dos temas mais difíceis, assim, que enquanto educadores parentais nós enfrentamos quando a gente fala sobre educação positiva. E eu quero muito ouvir você e qual é a argumentação que você utiliza. Eu acho que as pessoas às vezes ficam também sem saber o que dizer, porque é aquela coisa, né, Kelly? Se você está num ambiente, numa igreja, e aí alguém está no púlpito, está no altar e diz algo, aquilo tem muito peso, a pessoa acredita muito naquilo, né? E aí, quando a gente traz, por exemplo, que aí você vai aprofundar agora, que a vara não é para ser usada para bater, que a criança não precisa apanhar para crescer e se tornar uma pessoa do bem, digamos assim, mas aí a pessoa que está ouvindo o padre ou o pastor falar isso, e aí ouve de outro lugar, não, mas não precisa, acho que a pessoa fica muito insegura, porque como que eu não vou acreditar nessa pessoa que está ali na frente, está ali em cima, trazendo essas palavras? Eu acho que deve ser um conflito muito grande. Eu queria muito que você destrinchasse um pouco isso aqui para quem está nos assistindo. Isso para vários temas, não só porque tem muita coisa que a igreja prega, sabe? E que são violências. A gente está falando de pais e filhos e já começa com essa violência do bater. E, assim, muitas vezes o meu trabalho com os pais e como eles estão inseridos naquele ambiente, não é todo mundo que vai conseguir ter esse despertar e esse olhar diferente. Eu trabalho relacionamento. E, sabe, é como se eu tirasse o foco. Não, tudo bem o que ele disse, mas e você? E você e o seu filho? Isso acontece muito comigo. E eu vou entrar num tema bem polêmico agora, que é sobre a homossexualidade. Uma família me procurou uma vez. Aliás, não só uma, duas. Uma mãe que estava com a sua adolescente se percebendo ali. E como essa mãe estava inserida nesse lugar, muitas vezes, aqui eu falo até para profissional, eu não estou aqui para convencer ou para mudar a crença da pessoa, porque isso é muito difícil. Existe uma raiz, existe uma doutrinação muito lá de trás. E uma pessoa chegar, eles já bloqueiam para mim e dizem assim, isso é heresia, sai daqui. Isso acontece muito. E aí, qual foi o meu trabalho ali diante daquela família? Relacionamento. O que isso muda para você? Isso vai mudar alguma coisa para você? Você deixa sua filha contar a própria história. Será que você vai ser mais uma aqui também a fazer o que a sociedade já está fazendo? E foi muito lindo, porque todas as vezes que a menina passava por mim, era com um sorrisão aquela jovem. Isso foi um dos maiores testemunhos. Então, eu tô aqui trazendo no meu perfil sobre muita coisa, mas eu tô trazendo a nível de informação mesmo, e eu creio que vai tocar na vida dessas pessoas. E não numa forma de convencê-las, mas de mostrar um outro caminho, sabe? De oferecer essa ajuda mesmo, porque eu também vim desse lugar de doutrinação. Eu também ouvi muito, e eu acreditava que era para bater, para educar. E quando eu orei a Deus, quando eu trouxe aqui esse testemunho, era para mim ser como a minha mãe, porque eu também defendia o mito da infância feliz. Apanhei e não morri. Sou quem eu sou pelo que eu recebi. E Deus me fez mergulhar e dizer assim, olha, filha, não foi tão bem assim. Inclusive, essa obediência sua e esse medo de se posicionar vem dessa história, dessa diversidade que você viveu. E a gente pode mudar isso aqui. Então, eu creio nesse lugar assim mesmo.
Nossa, que maravilhoso te ouvir e você trazendo como as coisas não se contradizem mesmo, né? Quando você fala, né, como você trouxe o exemplo da filha ou do filho homoafetivo e como você focou assim, gente, vamos tirar todos esses barulhos externos, mas e você e teu filho? E você e tua filha? É isso que importa, né? Você trouxe com muita força aqui também. A gente vai ser mais alguém que vai violentar essa criança. O mundo inteiro já está violentando por causa da homofobia que existe, né? E aí eu acho que a gente pode até lembrar de como Jesus foi uma das pessoas mais acolhedoras que talvez existiram, né? Se teve alguém que não julgou, que não apontou dedo. Aliás, ele se indignou sim, mas ele se indignou contra as injustiças, né? Então, quando a gente fazendo, querendo fazer dinheiro no templo, ele foi, revirou as mesas. Eu fico imaginando assim, nossa, ele ficou muito nervoso. Tipo, parem com isso já, ele se desregulou com tamanho capitalismo dentro da igreja, né? Ele se desregulou com isso, ele se desregula com as injustiças. Quando os fariseus questionam, mas vocês vão trabalhar, vocês vão ajudar ao sábado, está curando ao sábado, mas isso é um pecado. E aí ele fala, do que adianta a gente falar, a gente viver e proximidade, amar o outro, mas aí eu faço só quando me convém, né? Então, assim, ele se indignava com as injustiças, mas ele sempre foi defensor das minorias, ele foi sempre defensor de todas as pessoas. E eu acho que nós precisamos nos inspirar nessa pessoa, né? Nesses valores. É muito fácil a gente cair nos discursos violentos, né? Porque a Bíblia tem partes que são violentas, principalmente no Velho Testamento, né? Que é onde se fala muito sobre essa questão da vara. Acho que aparece umas 2 ou 3 vezes em alguns versículos. Mas a gente tem que lembrar que depois que Jesus veio, tudo se refez. O véu se rasgou. Não foi uma nova história que aconteceu ali, né? A gente tem que começar a ver a partir dessa narrativa acolhedora de Jesus. Então, eu fico muito feliz em ouvir você. E eu queria saber também quais são as dificuldades que você enfrenta quando você vai e trabalha numa igreja, quando você é convidada para trabalhar no ambiente cristão. Quais são, assim, as maiores objeções que as pessoas têm ao que você faz, ao seu trabalho? Então, assim, eu queria só fazer um comentário de tudo que você trouxe, assim, né? Primeiro que as pessoas precisam entender que a Bíblia, ela foi escrita num contexto, numa época e até numa língua diferente. Então, Boa. a tradução teve sim muitas alterações. Quando a gente olha para o original mesmo daquela situação, a gente vê que não era sobre bater nem no Velho Testamento. A gente vai percebendo que todas as vezes que era referido a crianças, a condução ali era outra, né? E Jesus, ele vem justamente, eu sempre falo assim, e tem um propósito também, mas tem um contexto também da lei ter que existir para aquele povo específico também, nem era para Uhum. todo mundo. Mas quando Jesus vem, ele nos mostra. Tanto que tem um versículo que fala assim: quem vê a mim vê o Pai. Então ele estava mostrando esse Deus dentro de nós, quem era, nos revelando. E eu acredito que antes as pessoas não tinham esse olhar, não sabia qual era essa conexão tão divina. Por isso que existiu ali muitas violências, elas como se elas estivessem distante de Deus. E quando eu olho para a educação positiva, a gente fala muito do desenho original, que é justamente essa conexão com quem nós nascemos para ser. E eu acredito que é justamente essa conexão que Jesus estava nos mostrando ali, sabe, da nossa essência e da onde nós viemos, assim. Então, né, para o Sim. caminho que nós estamos indo. Isso para mim é muito lindo. Por isso que a educação positiva foi algo muito profundo. E é. E em relação às igrejas, tem sim ainda muito dificuldade. As pessoas têm essa dificuldade até Aham. porque eu postei um post esses dias, um carrossel, falando justamente da vara, trazendo todo o original ali do contexto. E tem uma enxurrada de comentários assim, dizendo, é por isso que a geração hoje está assim, e por isso que os jovens hoje estão assim. Então, assim, foram tantos comentários negativos que eu olhei para aquela cenário e disse assim, pronto, se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado pelas mesmas pessoas de novo, porque há uma dificuldade muito grande dessas pessoas olhar para si. Isso vem pelas nossas feridas. E a gente tem que entender que dentro da igreja também tem pessoas feridas. Muito Claro. feridas. Inclusive os líderes ali, sabe? Então, para eles, se eu tirar a ferramenta da violência, então pronto, aí na E que permissividade. faz, né? E é o que Aham. acontece
muito também. A gente fala de uma educação respeitosa, positiva, ai, permissiva. Porque as pessoas não sabem um outro olhar, um outro caminho. É como a Flávia até traz, eu acho lindo. Gente, vocês não perceberam que isso tudo é fruto da educação tradicional? Só conheço o 8 e o 80? Ninguém conhece um caminho de responsabilidade, de assumir uma posição, de olhar para a criança ali e desenvolver todas as esferas da vida dela, que eu sempre falo, né? Numa saúde emocional, intelectual, porque vai ser natural, e espiritual, porque ela vai conseguir se conectar muito melhor, porque ela nem vai sair dessa conexão. Eu acredito mesmo que as crianças, elas nascem boas. Tanto que tem um versículo que Jesus fala assim, ai daqueles que fizer tropeçar um desses pequeninos, ou seja, ai daqueles que fizer sair quem já está no caminho. Nossa, isso, ai, que importante você falar isso, Keline, porque eu acho que também tem uma visão, assim, em algumas vertentes, desse lugar, assim, de que o ser humano vem para o mundo estragado. Inclusive, você viu na formação sobre a pedagogia nebulosa. E a pedagogia nebulosa, para quem não sabe, só para dar um pouquinho de contexto para quem está ouvindo pela primeira vez, era uma filosofia de educação que existia no século XVIII, XIX na Europa e infelizmente também veio para o Brasil através da colonização, na qual as pessoas olhavam para as crianças como seres selvagens e deturpados e calculistas, né, que se aproveitariam dos pais a qualquer primeira oportunidade. E aí o papel dos pais e dos professores era de endireitar essas crianças para que elas conseguissem entrar no céu. E aí tudo era permitido, minha gente, assim, eram castigos, era envergonhamento, enfim, né? Então, se esperava sempre o pior das crianças. E é muito lindo você falar que Jesus mesmo esperava só o melhor. Ele fala assim, pelo amor de Deus, não estraga o que já tá bom. Em outras palavras, é isso, não estraguem o que já está bom. É lindo quando a gente consegue ter essa visão do ser humano. E aí, quando a gente tem essa visão do ser humano, de que tem nele essa bondade e que ele se afasta por questões de medo, por questões de desregulação, por questão de trauma. Você falou da sua história, e, né, que você fala que por causa de traumas você foi colocando essa agressividade para dentro de você, né? Você descarregava contra você mesma. Quando a gente ouve assim, olha, sim, você tá com esse mecanismo de sobrevivência, se descarrega para dentro, descarrega para fora, mas na tua essência, você é amoroso, você é abundante, você é gentil. E aí a gente fala isso sobre as crianças, aí os adultos começam a mudar a mentalidade e param de tratar as crianças como se delas viesse sempre o pior. Não! Delas nós podemos esperar a abundância. Então, assim, eu acho que foi muito importante você trazer essa parte aqui agora para quem está assistindo, porque esse paradigma tem que ser quebrado, né, Keline? Essa ideia de que a criança tem que ser domada, tem que ser domesticada através da vara, por exemplo, por aí em diante. E é muito triste, ao mesmo tempo também, você que trabalha com isso, colocar um conteúdo e ver o tanto de gente que ainda acha que é o certo educar através da violência, né? Tem pessoas que contam pra mim assim, você deve ter ouvido relatos assim, porque, e rindo, né? Porque na minha época tinha uma vara que já ficava em cima da geladeira, era só eu olhar pra ela que eu já sabia que... Gente, mas peraí, vocês acham normal crescer num ambiente onde você tem medo o tempo todo, dentro da tua própria casa? Isso não pode estar certo, isso não pode estar correto, né? Enfim, mas me conta mais sobre outros desafios que você enfrenta, outras falas, outros preconceitos que você enfrenta no seu trabalho enquanto também representante da educação positiva nas igrejas. Eu sempre falo assim, que Jesus ele foi o maior quebrador de ciclo de todos os tempos. Porque Boa. várias coisas, quando a gente olha para a Bíblia, é muito lindo, assim, porque tem vários versículos. Né? Por exemplo, a lei dizia para apedrejar uma mulher adúltera. Jesus foi lá e disse assim, epa, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. A lei dizia para a gente guardar o sábado. Jesus disse, vem cá, vocês vão ver a pessoa e não vai lá ajudar? Então, assim, as crianças, quando estavam vindo as crianças, os discípulos já seguraram. Tipo, não, como se fosse atrapalhar a vida de Jesus ali. E ele fala, opa, deixe vir as minhas criancinhas, pois o reino dos céus é dela. E ele ainda fala muita coisa. Ele fala que quem não se converter e se tornar como criança, olha que coisa linda, não herdará o reino de Deus, ou seja, não chegará nessa potência, nesse sentir, sabe? Ele exalta a infância, né, Keline? Ele exalta a infância mesmo, ele exalta, né? O tempo todo a infância, o tempo todo. Ele foi o maior quebrador de ciclo de todos os tempos.
as igrejas, elas só precisam ouvir mais isso, porque eu sempre falo, parece que a graça só serve para os adultos, né? Porque eles falam tanto da graça de Deus. E vem cá, a graça é só para os adultos, as crianças não merecem também essa graça e misericórdia que vocês estão pregando aí? Gente, que tapa de luva de pelica aí, vocês sentiram aí? Nossa, que forte isso que você falou, que forte isso. A gente é seletivo, né? Os adultos são seletivos em relação aos erros. O erro do adulto a gente desculpa, né? A velha história do suco derramado. O adulto, amigo, derrubou o suco, imagina, deixa que eu limpo. A criança derrubou o suco, mas que desastrado que você é. E essas palavras foram fortíssimas. A graça serve só para os adultos e para as crianças não? Nossa! Gente, vocês estão notando aí, hein? Essas pérolas da Keline, pelo amor de Deus. E é tudo tão profundo que eu queria trazer esse conhecimento para que eu pudesse alcançar mais pais, porque as vidas estão sendo libertas ali dentro daquela igreja também, porque tem muita coisa, como eu falei, gente, são vários, sabe, são várias camadas nessa cebola. Uma delas é a obediência cega. Conta sobre isso, a Keline não tá para brincadeira hoje, gente. Conta sobre isso. E eu criei um curso, né? De se criar com Jesus ali, em vários módulos eu vou trazendo, inclusive sobre obediência, do que é obediência na Bíblia. E a Bíblia nunca exigiu obediência cega das pessoas, tanto que pregam aí o livre-arbítrio para esses adultos. Mas que é mais profundo, não vou entrar nesse tema. Mas obediência, a palavra original, por isso que eu falei aqui, a Bíblia ela tem um contexto, a época, o povo específico, e tem também a língua que ela foi escrita. Não foi para o português, gente, foi em hebraico e grego. E no grego, a palavra original é upakuou, que significa ouvir e escutar. E quando a gente vai olhar no dicionário, diz assim, ele traz até uma analogia, que ele fala assim, como um porteiro, que ao abrir a porta, ele vê quem é. Olha que prudência. Então não é uma coisa que eu recebo, obedece que tá tudo bem. O que o porteiro faz? Quem mora em apartamento? Né? Quem é você? É morador? Conheço ou não conheço? Então, olha, a obediência bíblica, ela tem prudência. Tanto que a palavra também fala que o tolo, ele acredita em tudo que diz. O homem sábio, ele vê bem o chão que pisa. Então, as nossas crianças, elas estão nesse caminho. E a gente entender isso, a gente sai desse lugar de obediência cega. Nossa, e passa a ouvir melhor os nossos filhos. Eu sempre falo, é uma troca, gente. Se você ouve seu filho, é óbvio que você também, consequentemente, acaba... Porque é o que ele aprende, a ouvir. E o pacuô não é obedecer, submissão. Gente, sensacional. Vassalagem, como está no nosso dicionário. No original, a palavra nos mostra um caminho de conexão. Tanto que tem uma passagenzinha bem rapidinho que fala assim, que Jesus fala, né? Aqueles que me amam, está em João 14,15. Sinal de conexão. Quem ama a Deus? Quem tem relacionamento com Ele. Intimidade. Quem conhece. Aqueles que me amam ouvirão, a palavra tá assim, obedecerão os meus mandamentos. Mas no original é o pacuô. Ouvirão as minhas instruções. E o que a educação positiva mais fala, que antes da correção a gente precisa da conexão. E aí é quando eu vejo que tudo vai se encaixando. Gente, que importantíssimo. Ou seja, o que eu estou entendendo com a tua explicação é que nós vamos poder conduzir apenas os nossos filhos se nós conquistarmos a confiança deles. Então, não é sobre eles que nos devem alguma coisa, somos nós que devemos a eles. Nós que temos que ser dignos de sermos seguidos pelos nossos filhos, né? Porque muito se fala sobre autoridade e as pessoas confundem a autoridade com ditadura, né? A gente vê muito essa confusão, como se uma boa autoridade fosse a pessoa que é seguida sem reflexão, né? E você está dizendo aqui com a tua explicação que se nós esperamos isso das nossas crianças, nós estamos violentando as nossas crianças, estamos passando por cima delas, nós não temos o direito de fazer isso. E teve muitas pessoas, enquanto você estava explicando, falando assim, gente, nem Jesus obrigou ninguém a segui-lo. Isso também é uma coisa importante. Tá quase simples aqui, né? Sigam o exemplo de Jesus, que está desenhado assim, né? De não ser preconceituoso, de não obrigar ninguém, de se relacionar, de servir muito mais, né? Porque essa é uma imagem muito forte também de Jesus, da pessoa que serve, que está disponível para o outro, da pessoa que abre mão de si mesma, no sentido de não de se aniquilar assim, né? Apenas, mas
de conseguir entrar numa relação, de nutrir essas relações, de estar com as outras pessoas. Você falou uma coisa, você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim sobre a autoridade. E Jesus, ele foi essa autoridade, digno de ser imitado. Tanto que, mesmo nessa posição de rei, de Jesus, do Deus que vem à Terra, ele lava os pés dos discípulos. Olha só. Então, a gente se coloca muito nesse lugar de hierarquia. E o próprio Jesus estava ali Ele com sua vida. quebrou hierarquia, né, Keline? Olha só que legal que você está falando. Jesus quebra a hierarquia. Né? Ele demonstra que é sobre ter igual valor, no ter igual valor, porque essa é uma coisa que as pessoas confundem. Eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho nisso daqui. As pessoas acreditam, porque tem algumas partes da Bíblia que falam muito sobre a hierarquia, né? De que o adulto está acima, o pai e a mãe estão acima da criança. E isso está muito mais no Velho Testamento, que aí aquele já deu uma aula aqui para vocês sobre como não dá para ler o Velho Testamento sem ter uma interpretação histórica, social, linguística, né? Não dá para só pegar e engolir, né? Mas de como a hierarquia, na verdade, atrapalha na relação. Porque se eu me relaciono... Pessoal, vejam, se nós nos relacionamos de um lugar de medo, nunca vai ter espaço para o amor. Então, se essa criança está com medo de consequências, de que eu vou aplicar uma consequência, de que eu vou castigar, não tem lugar para amor, tem lugar para medo. E essa hierarquia não serve para a criança, serve para mim, porque daí a criança faz o meu jogo. Mas É verdade. para criança não, né? O pessoal tá desesperado aqui pelo seu arroba. Gente, é criar com Jesus. Arroba criar com Jesus. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Não só sigam a Keline. Chamem ela para palestrar nas igrejas. Chamem ela para palestrar nas escolas religiosas, que são as católicas e as cristãs. Tem tantas no Brasil. Nós precisamos de pessoas que levem a educação positiva para esses ambientes, para começar a quebrar esses paradigmas que, pelo que eu estou entendendo, inclusive pela tua explicação, são paradigmas distorcidos, né? Igual a palavra obediência, que foi distorcida para uma concepção de você tem que apenas executar o que está sendo falado, né? E pelo contrário, é igual essa analogia do porteiro foi sensacional para entender também que, na verdade, a criança vai avaliar o que ela vai deixar passar. Que isso é o natural da nossa espécie. Então, assim, não só sigam, mas, por favor, convidem a Keline, chamem a Keline, faz barulho na tua escola, fala assim, pelo amor, gente, tem que chamar a Keline para vir aqui nesse ambiente escolar, tem que chamar a Keline para vir aqui para falar com os jovens da igreja, tem que falar com a Keline para falar com o pessoal da liderança. Chamem, porque nós precisamos de conquistar espaços nas igrejas onde essas falas violentas ainda são perpetuadas. Eu sei que não são todas, eu sei que não são todos os espaços que são assim, né? Mas tem uma pessoa que colocou aqui também, né? Nossa, as crianças são obrigadas a ficarem sentadas por horas no culto ou na missa, que isso é muito desrespeitoso, né? O que você geralmente responde? O que você geralmente orienta para as famílias que trazem essa dúvida para você? Quando a gente começa a ouvir os nossos filhos, as coisas começam a mudar. Então, assim, aonde não cabe meu filho, não me cabe. Isso foi uma coisa que eu tomei para minha vida. Eu sei a necessidade que o João precisa. Eu não vou procurar uma igreja que a criança não possa, que a criança tenha que ficar lá sentada ouvindo, sabe? Isso não vai acontecer. Então, para não traumatizar meu filho, porque acontece dele também não querer ir para a igreja, ele vai chorar e vai dizer que não quer e os pais obrigam. E eu tô falando isso porque foi o que acontecia comigo quando era criança. Eu era obrigada a ir para a igreja. Só que o que aconteceu? Quando eu fiquei adolescente, eu já não quis mais saber. Eu não vou para aquele lugar, eu não sou obrigada. E eu me distanciei completamente, porque para mim era um lugar de muita violência. E era muito engraçado, assim, que eu, adolescente, eu me questionava muito. Eu, como assim? Para mim não faz sentido. Eu falava até para minha mãe, como é que ele diz uma coisa e ele diz outra agora? Então, para mim não fazia sentido. A primeira vez que eu orei de verdade foi quando eu fui mãe ali. E quando eu falo para vocês, ao ouvir uma voz que falava no meu coração, eu acredito que era muito disso. Assim, eu conhecia pelo fato de ter tido essa infância lá, mas eu não compreendia. Então as palavras ficavam soltas, me trazia mais dúvidas, sabe? E me fazia questionar, será mesmo que existe Deus? Será que isso tudo é verdade ou é mentira? E aí, quando as coisas começaram a se encaixar, que eu comecei a estudar e a entender, e aquilo trazia no meu coração, eu não lembrava nem o versículo, eu só colocava no Google
E aí eu ia ler todo o contexto, eu disse, não, mas eu quero o original dessa palavra. E comecei de forma autodidata mesmo, grifar, minha Bíblia é toda marcada. Eu comecei a marcar. E aí foi quando essa luz começou a vir. Só que no começo eu não pensei, não foi intencional levar isso para as pessoas. Eu me maravilhei e fiquei com aquilo para mim e tá tudo certo. E as pessoas foram se aproximando. Hoje eu faço trabalhos em escola cristã, que infelizmente muitas escolas que são cristãs estão ali criando esse ambiente Uhum. religioso, sabe? Autorizando o pai a bater, colocando a própria escola, gente. Então a gente precisa levar essa informação. Eu creio que foi para isso que Deus me chamou. Para eu chegar nessas escolas, nessas igrejas e trazer, olha, não é assim. E assumir uma posição de autoridade ali dentro, porque os pais não sabem um outro caminho. Então não é porque ele é cristão que ele sabe. Ele não sabe. O povo pereceu por falta de conhecimento. Eu vos mandei e vocês rejeitaram. É o que está acontecendo. A educação positiva chega e eles rejeitam. Tem um outro versículo que Jesus fala, né? Vocês nem conhecem vocês pecam por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então eu tenho levado esse conhecimento lá, sim, para os pais que são cristãos. É isso que eu também trago, né? O público é bem específico, para Sim, que vocês entendam que a educação positiva não é permissiva, é sobre autoeducação, é sobre a gente. É um processo difícil olhar para si mesmo, mas é libertador também. É algo que cura, é uma cura de dentro para fora, que é o que o Jesus sempre falava assim, né? A gente cura de dentro para fora. E a Bíblia tem nos mostrado isso há muito tempo. A gente só precisa olhar para ela com os olhos de Jesus, que era como ele olhava, e não com olhos humanos, fariseus, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. É isso que a Bíblia nos mostra também. nossa, gente, tá. Dá muita esperança te ouvir, Keline, dá muita esperança, porque a resistência, a resistência cristã, especificamente, a os fundamentos da educação positiva é muito grande, sabe? E eu lembro que uma vez teve uma aula que a gente estava falando sobre até o teu perfil, você estava trazendo algumas dúvidas, né? E eu lembro que eu fiz questão de incentivar muito você, falar assim, Keline, por favor, continua, faz mesmo, você tem muitos lugares para alcançar. Porque, por exemplo, eu não vou ser chamada para ir para esses lugares, porque todo mundo sabe que eu não tenho nenhuma religião. Então, as pessoas que estão nas igrejas não vão confiar tanto no que eu tenho para dizer, mas você que é pertencente, né? Você tem esse espaço. Então, é maravilhoso que você esteja carregando assim essa missão. Eu sei que você não é a única, assim, né? Tem outras alunas nossas também que fazem isso, e é muito maravilhoso que que vocês também estejam juntas nisso, mas eu espero realmente que você consiga estar cada vez mais nesses espaços, nesses lugares. Esses dias uma mãe mandou um áudio para mim, assim, depois que eu falei sobre a morte do Papa nos stories, que eu fiquei super chateada, porque eu não sou católica, mas eu via o Papa como uma pessoa que estava quebrando ciclos também, de muito preconceito, de homofobia. E aí uma mulher me respondeu assim, Mai, eu sou evangélica, sou cristã, não sou católica, mas eu fiquei mexida com suas palavras e eu queria muito que a educação positiva chegasse a cada vez mais pessoas. Eu falei para ela, vai ter live segunda-feira. Eu falei até para ela que você ia estar aqui para falar, falei para ela estar na live aqui para poder realmente aproveitar mais desse conhecimento, porque eu acho que às vezes as pessoas não sabem nem como argumentar, né? Assim, se alguém chega falando alguma coisa teoricamente bíblica, mas violenta, muitas vezes as pessoas não sabem nem como responder, não sabem como se posicionar, né? Então, assim, acho que um convite importante aqui para todos que estão assistindo, se vocês são cristãos, católicos ou evangélicos, eu sei que são vertentes diferentes, mas enfim, eu acho que a origem é a mesma, de acompanharem o trabalho Ah, estão pedindo da. aula na pós, Maia. Nos comentários. Ai, mas que maravilha! E nós Aula temos na uma pós. aula, na verdade, com o pastor Henrique Vieira, que nós convidamos também, né? Que fala sobre as violências em nome de Deus, né? Uma aula na pós-graduação super importante, justamente porque a gente fala assim, cara, é um espaço que, infelizmente, as pessoas usam para deturpar muito a violência, né? E a gente convidou, então, o pastor Henrique Vieira para dar essa aula na nossa formação, para que as pessoas não se deixem levar pelos discursos da violência e que realmente estejam com os pés num chão seguro, regulado, né? Eu acho que Jesus era uma pessoa muito correguladora também. Ele acalmava as pessoas, ele acalmava
quem estava perto dele. Enfim, gente, é muito inspirador te ouvir e realmente me dá uma esperança, sabe? Eu acho que Uma- não desista. Tem uma coisa assim que eu sinto no pessoal, nos cristãos, é que eles estão com medo de se permitir viver a educação positiva, como se fosse bíblica para eles, sabe? Mas isso é porque a gente não conhece. E tem uma coisa que o pastor Ed René fala que para mim faz muito sentido, porque ele fala assim, olha, tudo que tem na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Então a gente precisa aprender mais, Nossa. mergulhar mais, porque a Bíblia é um livro lindo para quem consegue compreendê-la e entender ali na sua escritura. Mas, gente, a gente precisa de sabedoria. Deus dá sabedoria ao homem também. Senão a gente não tinha médicos, engenheiros, iam todas as pessoas na formação estudar a Bíblia e iam se tornar tudo. Então, para educar filho, a Bíblia, ela é linda, porque eu creio que Deus é o maior interessado, porque essas crianças são dele. Mas a gente precisa também aprender. E ele usa Maia. Você vê que quando eu oro, ele poderia ter trazido um pastor ou qualquer outra pessoa. Mas trouxe você, sem nenhuma religião. Mas trouxe você. Eu acredito mesmo que era para me mostrar, olha, tá vendo o que a ciência tá falando? Isso já tá na Bíblia, isso estava na Bíblia, isso foi revelado ali. Mas a gente precisa aprender e abrir o nosso coração, sim, porque como Jesus disse, vocês farão coisas muito maiores do que essa que eu faço. Então ele continua usando pessoas e dando sabedoria a pessoas para a gente crescer como ser humano. É Ai, isso que que eu lindo te ouvir. Não, sem palavras, assim, eu entrei na live com uma expectativa, eu tô saindo com outra muito maior e muito agradecida. E de verdade, acho que a sensação que eu tenho nesse momento, Keline, é de muita esperança, de saber que você está nessa linha de frente, de saber da sua competência, da sua paixão, porque pela forma como você fala, dá para sentir que isso arde no teu coração. E eu agradeço porque você está atingindo pessoas no âmbito religioso cristão para poder falar sobre isso, que é um espaço que talvez outros de nós não estão ocupando, e é muito corajoso da sua parte. É muito é muita audácia da sua parte. E olha que interessante, a garota que sempre foi obediente, olha só o que ela está fazendo agora. Quebrando paradigmas, quebrando essa história de hierarquia, de obediência. Você registrou isso assim? Olha só quem você era e quem você está sendo agora. Olha como você está quebrando esses paradigmas na vida de outras pessoas. Que nunca corajosa. imaginei. Eu me tornei uma filha muito rebelde. A minha mãe, assim, para minha mãe, assim, ela fala para mim assim, você não é mais a mesma, sabe? Porque era uma ligação muito forte. E quando eu comecei, e é muito difícil pra gente cristão, que tem aquela coisa do honrar. Eu disse, ó, gente, no curso Criar com Jesus, eu tô com as inscrições abertas até o dia 30. Dia 30 eu fecho a terceira turma, então aproveite. Mas eu falo de honra, eu falo desse olhar também, porque a gente acha que desobedecer os nossos pais é desonrar, e na verdade não. Eu honrei a minha geração. Olha só. Eu sempre falo assim, para uma mãe dar um filho, isso não é natural, não é biológico. O quão ferida ela não é, o quão as diversidades vividas ela não teve, a ponto de não conseguir cuidar daquela filha. E ela Uhum. foi assim, tão sábia, que ela olhou para uma família que ela confiava e deu a sua filha. Essa família muito amorosa, mas o que a minha mãe não tinha noção era desse encontro com a própria sombra. E ela deu tudo o que ela podia, o que ela sabia. E hoje eu me levanto aqui para quebrar essa geração. Isso é honra para os Pois nossos. é. A partir daqui, a história que eu escrevo no coração de João é completamente outra. Ai, que Eu não imaginei lindo. estar aqui. E toda honra, toda glória para Deus. Que linda, Gente, é isso. Olha só, a honra está em quebrar o ciclo, a honra está em não aceitar mais violências que, como você falou, não é que os nossos pais reproduziam porque eles queriam, eles também não sabiam o que fazer. E você está honrando em falar assim, pais, sim, eu sei que vocês fizeram o melhor que vocês puderam, eu vou fazer diferente. E eu estou honrando a minha vida, honrando o meu filho, honrando vocês.
por querer fazer diferente. Olha só como o neto de você está podendo crescer de uma forma mais amorosa. Ai, não, assim, É. que coisa mais maravilhosa. A Carol que está assistindo aqui a live, a Carol Binhami, ela colocou assim que você tá rebelde como Jesus. Jesus também, para a época dele, Pra ele era época, visto como rebelde, né? tanto que no final fizeram o quê com ele, né? Acharam que tudo que ele Exato, estava fazendo era loucura. Por isso exato. que ele E talvez fosse para as pessoas daquela época, né? Ai, Keline, eu vou te agradecer aqui de todo o meu coração pela tua generosidade. E ó, para quem ainda não acompanha, por favor, é @criar com Jesus. Acompanhe a Keline, você que é cristão, evangélico, católico, que seja, mas acompanhe para você conseguir tirar essa venda dos olhos, desmistificar essa religiosidade arcaica e realmente entender qual que é o caminho religioso cristão e como a educação positiva tem tudo a ver com isso, né? A Kelly deu uma aula aqui maravilhosa, acompanhe o trabalho dela. Inclusive, se alguém que quiser saber mais sobre as nossas formações de educação positiva, vocês podem digitar formação aqui nos comentários ou depois olhar aqui no meu perfil também. Mas, Keline, ai, não vejo a gente ver de novo pessoalmente da próxima vez, te dar aquele abraço, porque estou muito agradecida pelo que você está fazendo, que você alcance inúmeras famílias, inúmeros espaços, que você esteja palestrando em inúmeras escolas, em inúmeras igrejas e realmente trazendo os fundamentos da educação positiva com os fundamentos de Jesus, porque eles se encaixam perfeitamente bem. Maia, eu quero te agradecer de todo o meu coração. Eu não tenho palavras para agradecer. Você Não, é uma pessoa imagina. muito especial na minha vida. Eu creio que você tem uma conexão muito divina, assim, com o divino, com o seu desenho original, sabe? Que você conseguiu voltar e sentir esse universo mesmo na tua vida, porque é potente o que você faz. Você chegou a corações de muita gente, sabe? E inclusive no meu. Ah, Então eu lindona, honrada. obrigada. Tem muita gente vindo no meu perfil perguntando se eu indico a formação da escola. E, gente, eu passei por outra antes de me tornar educadora parental pela escola, mas não tem nenhuma outra base. Ninguém dá o que a escola dá. Então, são 5 pilares muito fortes. E você falou do pastor Henrique. O último módulo, que é sobre sociedade, para mim foi muito potente, porque esse é o cuidado que a educação positiva trouxe. Não só com a ciência, com a neurociência, com o apego seguro, mas nessa cultura social, nesse reflexo, porque nós somos pessoas sociais. E a gente precisa aprender também nesse relacionamento, sabe? Isso é muito. E eu só tenho uma. Não, e você falou uma coisa, só para encerrar, realmente importante, porque não adianta nada a gente querer proteger infâncias, mas aí eu não quero falar com um certo tipo de pessoas que pensam diferente do que eu, entendeu? Eu acho que não faz nenhum sentido a gente ter preconceitos com outras pessoas, porque no fundo somos humanos e nós nos conectamos através da corregulação e a formação é pensada realmente para poder estar em todos os espaços. E você está ocupando esses espaços, tem outros alunos também ocupando. Eu te agradeço pela tua confiança, obrigada por estar com a gente nesse propósito, obrigada por você não estar desistindo, apesar dos comentários, às vezes, negativos. E o dia que você estiver desanimada, você manda mensagem para mim que a gente vai se apoiando. Muito obrigada de todo o coração. Foi uma delícia falar com você. Foi muito bom. Gente, mais uma vez, @criar com Jesus. Acompanhem a Keline, nossa aluna formada pela escola maravilhosa. Chamem ela para poder trabalhar em escolas e palestrar em igrejas também. Um beijo, querida. Um beijo enorme. Beijo, beijo. Boa Obrigada. semana para você. Tchau, gente. Obrigadão.